Fala galera, pra quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu sou apaixonado pelos quadrinhos da DC, sabe o quanto eu gosto das séries de TV da DC e sabe o quanto eu tenho sofrido pra assistir os últimos filmes da DC. E depois de aguentar muita gente falando que eu sou muito mainstream, de que eu não sei apreciar os filmes da DC, porque eles são um pouco mais obscuros e tudo mais, eu decidi fazer uma série de vídeos explicando o porquê que os filmes da DC não estão fazendo sucesso e por que eles estão recebendo tantas críticas dessa maneira. Eu até queria começar falando por que a trilogia do Cavaleiro Negro destruiu a DC, mas como esse é um assunto um pouquinho mais complexo, eu vou deixar para um outro vídeo para estar fazendo isso. Então o que eu vou fazer hoje vai ser um pouquinho mais simples. Eu vou estar comparando dois filmes de super-heróis que são muito parecidos, têm semelhanças extremamente parecidas, mas ao mesmo tempo têm diferenças estruturais. Faz sentido isso aí que eu falei? Semelhança parecida e diferença desigual? Não? Beleza. Tá. Beleza. Hoje eu vou comparar Capitão América Guerra Civil, que foi um filme extremamente pessoal, e Batman vs Superman, que é um filme extremamente impessoal. Eu sou o PH e esse aqui é o canal Player 2. Vamos ao primeiro tema, o ponto de vista. Então nos dois filmes a gente tem dois super-heróis diferentes se enfrentando. A pergunta é, por quê? No filme da Marvel, o que acontece? Os Vingadores têm causado muitos danos colaterais quando eles estão tentando salvar o mundo. E aí veio aquele acordo de Sokovia, que era um acordo que ia dizer que os Vingadores eles iam estar embaixo da jurisdição das Organizações das Nações Unidas. E aí, a princípio, se fosse só esse acordo, você pensaria de uma maneira bem pessoal de que o Capitão América, como um bom soldado, ele ia obedecer ao governo, enquanto o Homem de Ferro, que é um cara que não tem chefe nenhum, que ele faz o que ele quer fazer, ia ser contra esse tipo de documentação, esse tipo de controle governamental. Só que aí, o que a Marvel fez? Ela fez o seguinte, olha, baseado na experiência de vida do Tony Stark, ele sabe que ele precisa se redimir pelos erros que ele cometeu. Ele se sente responsável por todos esses danos causados. É mais ou menos aí o que faz ele se transformar em um herói no primeiro filme do Homem de Ferro. Enquanto o Capitão América, ele sabe o quanto essas organizações podem ser corrompidas, que foi o tema do Soldado Invernal, que é o segundo filme do Capitão América. Então você tem dois pontos de vista extremamente pessoais. Um deles não tinha controle nenhum e começou a perceber todas as sequelas dos erros que ele cometeu, enquanto o outro que seguia tudo que era mandado percebeu que assim não é o caminho. Aí o filme já gera uma polêmica. O que é mais importante? Liberdade ou segurança? Vamos falar da DC agora. O Morcegão quer acabar com o Homem de Aço porque ele tem medo que um dia o Superman fique doido e queira destruir a humanidade. Ou seja, para não ter que enfrentar o Superman no futuro, ele decidiu enfrentar ele agora. E o Superman não gosta do Batman porque ele machuca os bandidos. Não existe polêmica, não existe os dois lados da mesma moeda, não existe uma questão pessoal que você consiga se relacionar com os dois. São dois super-heróis fazendo duas coisas completamente diferentes, por motivos diferentes, de maneiras diferentes, e aí de repente um olha pro outro e fala assim, não foi com a sua cara. Outra pergunta que a gente precisa se fazer é o seguinte, nos dois filmes, o vilão quer fazer com que os heróis ataquem um ao outro. A pergunta é, por quê? Na Marvel, o Barão Zemo, ele tinha tido a sua família inteira morta por conta dos danos colaterais de Vingadores 2, a Era de Ultron. Então ele queria uma vingança pessoal, porque ele dizia que os Vingadores tinham sido responsáveis diretamente pela morte da família dele. Enquanto no Batman e Superman a gente tem o Lex Luthor, que ele não gostava muito do Superman, porque o Superman, sendo muito mais poderoso do que ele, fazia com que ele lembrasse de quando ele era pequeno e apanhava do pai. Aí ele decide pôr o Superman para enfrentar um outro super-herói. Ou seja, assim, não é uma coisa pessoal. O Superman não fez nada de errado
pro Lex Luthor. O Batman não fez nada de errado pro Lex Luthor. O Lex Luthor não tem nada a ver com o Batman. O Batman não tem nada a ver com o Superman. Eles não estão conectados. Um outro tema que a gente precisa abordar é a batalha final desses dois filmes. A Marvel decidiu que a batalha final não ia ser tão grandiosa quanto foi a batalha do aeroporto. E nem tão cheia de suspense quanto foi a perseguição do Bucky pelas ruas da Alemanha. Muito pelo contrário, ela decidiu que a batalha final ia ser numa salinha vazia, simples e fria. Por quê? Porque a Marvel chegou na conclusão de que não precisava de uma batalha grande. Ela não precisava de fogos de artifício, ela não precisava fazer alguma coisa que fosse amedrontadora. O foco dessa batalha era muito mais pessoal, era muito mais íntimo. Tanto que essa batalha final do Capitão América Guerra Civil, que é o Capitão América e o Bucky contra o Homem de Ferro, é muito mais marcante do que, por exemplo, toda a batalha de Ultron em Vingadores 2. Enquanto na DC, o Batman estava indo atacar o Superman porque ele tinha medo que o Superman se tornasse um vilão. E o Superman estava indo atrás do Batman porque o Lex tinha sequestrado a mãe dele. A batalha inteira poderia ter sido evitada se o Superman tivesse chegado pro Batman e falado o seguinte: olha, eu não quero te enfrentar, eu não tenho nada contra você, mas o cara lá sequestrou a minha mãe e mandou eu vir matar você, então eu preciso pegar ela. Se você fingir de morto, se você me ajudar a sequestrar, porque eu não tenho problema nenhum, eu não quero te matar, não quero te enfrentar, segue sua vida. A batalha inteira poderia ter sido evitada, acabou sendo evitada assim, de uma situação pior, porque no fim, né, assim, aquela cena da Marta lá fez com que a batalha acabasse. Mas o que importa é, todo o conflito poderia ter sido resolvido, ter sido cancelado até mesmo antes de acontecer, se tivesse tido um diálogo. Mas de volta na Marvel, não tinha diálogo nenhum que fosse resolver essa situação. O Bucky matou os pais do Homem de Ferro. E o Homem de Ferro falou assim, tem até uma cena que ele falou assim, ele matou minha mãe, não importa, eu vou matar ele. Então assim, não tem nada que você pudesse falar pro Homem de Ferro que fosse impedir ele de ir atrás do Bucky, da mesma maneira que você não teria o Capitão América deixando isso acontecer. Ele ia impedir essa matança do Bucky de qualquer maneira. Então assim, não tem argumentos. Você não consegue pôr um senso e você se identifica com os dois. Você consegue entender tanto o Homem de Ferro querendo se vingar, quanto o Capitão América por falar assim, não, é meu amigo, você não vai deixar, você não vai matar ele. Em resumo, um dos filmes, o confronto é inevitável. E você sente pelos dois personagens, enquanto no outro filme o confronto é completamente evitável e você até fica meio revoltado. Você fala assim, porque esses caras não sabem conversar? Um dos últimos pontos de comparação são os subtemas. Né? A gente sabe que quando a gente não está se sentindo muito bem, a gente tende a tomar decisões erradas. No filme da Marvel a gente vê que o Tony, ele terminou com a Pepper Potts. Ele até explica depois que ele fala assim que era porque ele continuava sendo o Homem de Ferro e ela não gostaria que ele fosse o Homem de Ferro, até que chegou um ponto que eles tiveram que terminar. O Capitão América acabou de ver a Peggy morrer, e aí a única pessoa que ele tem da época dele ainda vivo é o Bucky, então ele não vai deixar o Bucky ser preso, ser crucificado ou morto por qualquer outra razão. Enquanto no filme da DC, o Batman, ele tem aí um problema com o Robin, que morreu por conta do Coringa. A gente vê isso em uma cena, mas que não é explicado. A gente não sabe o quanto tempo foi que isso aconteceu. E o Superman tá tendo um problema com a política, que também não fica claro e não vai para lugar nenhum. Aí muita gente vai dizer o seguinte, a Marvel teve tempo para estar construindo os personagens melhores do que a DC teve aí com esses filmes. Então, deixa eu dar um outro exemplo, como a gente poderia consertar esse filme da DC, usando aí premissas muito parecidas com as da Marvel. Acompanha comigo. Cria um personagem que seja próximo ao Superman, de repente assim, alguém que ele... que um bandido que ele prendeu e aí o bandido por conta daquilo tentou se tornar uma pessoa melhor, sabe, que foi evoluindo, deixou de ser um bandidinho, começou a trabalhar e tal, e aí por qualquer razão o Batman vem e mata esse cara porque ele era um bandido anos e anos atrás. Põe uns flashbacks na história do Batman mostrando o que aconteceu com o Robin. Põe de repente aí dizendo o seguinte, o Batman não matava o bandido, ele prendeu o Coringa por diversas vezes, e aí o Coringa veio e matou o Robin. E por isso ele ficou
loucão. E aí você põe o Superman, por exemplo, arrependido de ter matado o Zod, com aquele peso na consciência, aquela culpa nos ombros dele, pensando o que matar os inimigos não é a resposta, enquanto o Batman tem aquele peso nas costas, ele tem aquela preocupação de que se ele não matar os bandidos, eles vão continuar fazendo coisas erradas. Ponto. Você tem uma filosofia e duas opiniões diferentes a respeito, e aí elas vão se degladiar. E aí de repente você põe o Superman pra ir atrás do Batman pra falar o seguinte: olha, eu tenho todos os motivos pra te odiar, mas você tem que parar de matar as outras pessoas, eu vou te ajudar. E aí o Batman fala: não, eu não preciso de ajuda. Eles brigam, o Batman perde, aí o Batman volta lá pra Batcaverna, e aí enquanto isso, o Superman vai de fato enfrentar o Apocalipse, junto com a Mulher Maravilha. Enquanto isso o Batman tá lá na caverna, sabe, todo... perdi a batalha, como assim, quem esse alienígena pensa que ele é? E aí, sei lá, de repente põe uma conversa com o Alfred, e aí o Alfred fala assim: o que o Robin faria, o que não sei o que, sabe? Põe alguém aí pra dar aquele chacoalhão moral nele, e ele fala assim: beleza, vou ajudar. E aí ele meio que se arrepende, vai de volta encontrar o Superman e a Mulher Maravilha, enfrentando o Apocalipse, e aí ele ajuda eles a estar fazendo essa luta. Bem simples, a história já tá bem melhor do que teve antes, cheio de histórias que começaram e não terminaram. É claro que tudo isso é só uma falha de várias outras falhas que a DC tem cometido nos cinemas. Como eu falei, eu adoro os quadrinhos, eu adoro as séries de TV, mas essa é uma das falhas que a DC não tem. Talvez porque esteja com muita pressa de fazer as coisas. Semana que vem eu vou voltar para falar outros motivos do porquê que a DC não está conseguindo emplacar os filmes no cinema da mesma maneira que outras franquias estão. E se você gostou do vídeo até agora, deixa aquele joinha pra gente. Se você quer ver mais vídeos e mais explicações do porquê que a DC não está funcionando, ou ver um dos outros vídeos que a gente tem, não deixa de se inscrever aqui no canal e deixar aquele sininho ativado para você receber notificação toda vez que a gente tiver um vídeo novo no ar. Enquanto você espera pelo próximo vídeo, você pode estar vendo todas as informações sobre o grande crossover das séries da DC na Warner Bros. Clicando nesse vídeo aqui na sua tela, ou você pode estar clicando nesse outro link aqui na sua tela para você assistir 5 séries que já deveriam ter acabado e ainda continuam com episódios novos. Vejo vocês na próxima, galera. Até mais!